A guerra entre Israel e Irã, com a participação dos Estados Unidos, reacendeu a agenda escatológica. E muitas pessoas têm falado sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Este é um assunto extremamente importante. Até porque a segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é a consumação da nossa redenção. A verdade inconteste da segunda vinda de Cristo faz parte da esperança do povo de Deus ao longo dos séculos. Há mais profecias na Bíblia sobre a sua segunda vinda do que sobre a sua primeira vinda. Como todos os sinais da primeira vinda se cumpriram, e de forma literal, certamente as profecias sobre a segunda vinda se cumpriram, estão se cumprindo e cumprir-se-ão rigorosa e literalmente. Jesus não nos permitiu marcar datas. Este dia é da economia do Pai. Entretanto, alertou-nos de que deveríamos estar prevenidos, preparados, vigilantes, e deu-nos sinais, como placas de sinalização, apontando então para a sua segunda vinda. No seu sermão profético relatado em Mateus 24, Jesus nos dá vários sinais que antecederão a sua segunda vinda. Ele foi abordado pelos seus discípulos, admirados com a construção do templo, dizendo: Jesus, vede que pedras, que construções, que monumento, que arquitetura. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Então, quando chegaram no Monte das Oliveiras, perguntaram a Jesus: quando sucederá isto? Ou seja, a invasão de Tito Flávio, no ano 70, destruindo a cidade de Jerusalém e promovendo a diáspora dos judeus. E a pergunta é dupla, porque perguntaram: quais sinais da tua vinda e da consumação dos séculos? Então Jesus vai elencar, no seu sermão profético, vários sinais que nos apontam para a sua segunda vinda. E eu quero então, baseado em Mateus 24, trazer à sua memória esclarecida alguns desses sinais. E o primeiro deles está relatado no versículo 4 de Mateus 24. Jesus disse: vede que ninguém vos engane. O engano religioso é uma realidade nos nossos dias, talvez mais do que em priscas eras. Li um livro recentemente de um sociólogo brasileiro, onde, fruto da sua pesquisa, ele identificou mais de 104 mil CNPJs de igrejas diferentes. Todos os dias surgem novas igrejas, novas religiões, novas seitas, novas doutrinas. E certamente tantas dessas novas doutrinas enviesadas na contramão da palavra de Deus levam o povo ao engano, conduz o povo pelos descaminhos da heterodoxia, do misticismo, do sincretismo, do ceticismo, da incredulidade ou da credulidade infantil. E este engano religioso é o primeiro sinal que o Senhor Jesus Cristo deu para alertar-nos sobre a sua segunda vinda. O segundo sinal que Jesus aponta está no versículo 6. Certamente, disse Jesus, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. O mundo hoje é um barril de pólvoras. A paz estabelecida é a paz do medo. Já em 1985, Mikhail Gorbachev, no seu livro Perestroika, afirmou que uma terceira guerra mundial não haveria vencedores e nem vencidos, uma vez que o arsenal que se tem hoje daria para destruir o nosso planeta 27 vezes. Nós estamos aí diante de um clima tenso, porque há grandes potências econômicas, militares, com forte armamento nuclear nos diversos polos. Então, se for para um lado, você tem potências e superpotências, se for para o outro lado, você tem superpotências, e nós vivemos aí nessa grande tensão de uma guerra nuclear,
de armas atômicas, de riscos iminentes, de perigos reais, de destruição e até de autodestruição. E Jesus diz que certamente nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Só no século passado, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. 1914, 1918, 30 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. 1939, 1945, 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. E o mundo não pacificou, apesar das atrocidades. E o mundo não melhorou, apesar dos prejuízos. Nós vivemos hoje numa realidade em que se investe mais em armamentos de guerra do que em quaisquer outras formas ou agendas ou pautas de um governo. Mas em terceiro lugar, versículo de número 7, Jesus falou que haverá fomes e terremotos em vários lugares. É digno de nota que nos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta, há tanta gente, com o estômago roncando de fome, morrendo de fome e inanição. O problema do mundo não é falta de provisão, mas é má distribuição. Enquanto uns morrem de comer, outros morrem de fome. Enquanto uns investem em luxo e ostentação, outros estão morrendo por falta do básico. A fome também é um efeito colateral das guerras sangrentas, desumanas, tantas vezes. E haverá terremotos em vários lugares. O mundo está como que assolado, açoitado pelos abalos sísmicos. Placas tectônicas balançando edifícios, prédios, pontes e trazendo tanta dor, tanto prejuízo, tantas vidas ceifadas. E esses terremotos têm se multiplicado mundo afora. A questão não é ter terremotos, é que tanto os terremotos, quanto as fomes, quanto as guerras estão se multiplicando mundo afora. Isso são sinais da segunda vinda de Cristo. Mas ainda, no versículo 9, Jesus diz assim: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aqui é a perseguição religiosa. Isso é um fato. A igreja cristã é uma igreja martírica. Nunca houve um período sequer na história em que ela não fosse perseguida. O mundo odeia a igreja. O diabo odeia a igreja. Aqueles que seguem a pauta do arqui-inimigo, o diabo, odeiam a igreja. A igreja nunca agradou o mundo. Se ela é fiel a Cristo, ela será perseguida. Perguntaram para um pastor no seminário de Recife se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel. Ele respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Os valores de Cristo estão na contramão dos valores deste mundo. O cristianismo é exatamente o contrário daquilo que o mundo pensa, daquilo que o mundo crê, daquilo que o mundo defende. Nós somos uma contracultura. Portanto, chega um momento em que o fato de você ser um cristão já torna você alvo do ódio e da perseguição do mundo. Em todas as nações. O cristianismo tem sido perseguido, os cristãos têm sido perseguidos, a igreja tem sido perseguida. Aliás, é digno de nota que a igreja de Cristo é martírica e o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Não devemos ficar chocados, surpresos com esse fato, porque o apóstolo Paulo chegou a escrever em 2 Timóteo 3,12: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então a perseguição religiosa é o prato do dia deste mundo, é o cardápio deste mundo. E seremos odiados em todas as nações, em todos os lugares, em todos os tempos. Enquanto eu estou aqui conversando com você, há cristãos, irmãos nossos, que estão sendo presos, torturados, castigados, mortos com requinte de crueldade, martirizados, não porque cometeram crimes, mas porque são cristãos, porque têm uma Bíblia, porque professam o nome de Jesus. Assim como lá na igreja primitiva, os cristãos eram queimados vivos, eram crucificados, eram jogados às feras,
simplesmente pelo fato de confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Mas ainda, o versículo de número 12, um outro sinal. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Nós estamos vivendo num mundo de grandes conquistas científicas, de grandes avanços tecnológicos. Nós temos hoje a capacidade de empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Falamos hoje da nanotecnologia, falamos hoje das aeronaves de guerra tão potentes, tão poderosas, que valem muito, muito, muito mais do que a mais excelente das aeronaves que transportam passageiros. Nós temos hoje um avanço extraordinário na medicina, na comunicação, agora com a inteligência artificial, tantas coisas exponenciais, espetaculares. E, aliás, lá no livro de Daniel, nos é informado que o saber se multiplicará como um sinal da segunda vinda de Cristo. Estamos vivendo isso. Agora, não avançamos na área moral. Não avançamos. Ao contrário, regredimos. O homem hoje é um gigante na ciência, um nanico na vida moral. É a degradação. São as pessoas sucumbindo às drogas. São as pessoas se entregando à embriaguez. São as pessoas se entregando à prostituição. São as pessoas vivendo uma vida completamente às avessas. Não apenas na tolerância do erro e do mal, mas numa inversão de valores. Chamando o doce de amargo, amargo de doce, luz de trevas e trevas de luz. É uma inversão de valores que nós estamos vivendo no mundo de hoje. E isso é um sinal eloquente da próxima, breve volta do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos alertou sobre isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então vivemos uma sociedade hedonista, consumista, materialista, hedonista, que olha para o seu umbigo, que não se importa com o próximo. Às vezes oprime ainda o próximo, o forte prevalecendo sobre o fraco, o culpado prevalecendo sobre o inocente. Homens se vendendo para darem testemunhos falsos acerca do seu próximo, cortes sendo compradas, ricos e poderosos comprando sentenças a peso de ouro. E desta maneira, a violência prevalece nas altas rodas do poder, nas grandes transações comerciais, no comércio internacional, em todas as frentes, em todas as áreas, em todos os setores da sociedade, vemos a marca da violência, da corrupção, da maldade, da iniquidade prosperando. Isso é um sinal eloquente da volta do Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, versículo 14, e o evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Vemos aqui um outro sinal da segunda vinda de Cristo, que é a pregação do evangelho por todo o mundo. E eu quero destacar aqui um ponto muito importante. É que, com o advento da internet, nós vemos o avanço desta agenda missionária da igreja. Porque hoje você está falando da sua própria casa, como eu estou fazendo aqui agora, da minha própria casa, e esse vídeo vai subir para uma plataforma de YouTube. E esse vídeo vai ser visto por pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas mundo afora. Hoje você pode postar uma mensagem, como tem algumas, e já tem alguns milhões de pessoas que já ouviram, que já assistiram. Então, você pode estar pregando na sua comunidade, na sua igreja, na sua casa, no seu escritório, no seu estúdio. E esta mensagem alcançar centenas de nações. Esta mensagem chegar aos rincões, não só da nossa pátria, mas também aos locais mais distantes, das nações mais longínquas da terra. Graças a esse avanço da tecnologia, da internet. E hoje, louvado seja Deus, o testemunho do Evangelho tem chegado. O Evangelho do Reino tem sido proclamado. Pessoas do mundo inteiro, de todas as etnias, têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho. E Jesus Cristo define que a pregação do Evangelho em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, marcaria, então, esse tempo do fim. Então virá o fim. Louvado seja Deus. Essa agenda está sendo cumprida. Essa profecia está se cumprindo.
e o Evangelho está sendo anunciado. Eu espero que você, que está me assistindo agora, possa responder ao apelo do Evangelho. O apelo do Evangelho é: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o que não crê já está condenado. Precisamos erguer os nossos olhos e ver os sinais eloquentes da segunda vinda de Cristo. Mas ainda, você vai encontrar no versículo 15, onde ele vai falar do abominável, da desolação, que Paulo chama de o homem iníquo, o homem da iniquidade, o homem sem lei, e que o apóstolo João vai chamar de besta ou anticristo. O mundo está como que preparado para seguir a qualquer líder mundial que proponha a solução para os graves e intrincados problemas da humanidade. O anticristo não é uma entidade, é uma pessoa, é o número de um homem. 666, o máximo da imperfeição e da iniquidade. O anticristo vai ser adorado por todas as nações, exceto por aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Portanto, aqueles que creram em Jesus, que nasceram de novo, que foram justificados pela fé, que foram regenerados, que foram selados com o Espírito Santo, que têm seu nome escrito no livro da vida, esses jamais se curvarão diante do anticristo. Preferirão a morte à apostasia. Mas mesmo se morrerem, são vencedores, porque venceram o diabo e os seus agentes pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, que é a palavra da martiria, dispostos não a amar a própria vida, mas morrer pela sua fé. Então, precisamos estar prontos e preparados para esse tempo de grande angústia. E agora, ainda, o texto nos informa, no verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Agora é a grande tribulação. E a Bíblia usa expressões correlatas: a grande tribulação, o pouco tempo de Satanás, a manifestação do anticristo, a apostasia. São termos que representam os mesmos fatos nos mesmos tempos que precedem a segunda vinda de Cristo. A grande tribulação. Tempos difíceis, tempos angustiosos, como jamais aconteceram, como jamais haverão. E nós precisamos entender que a igreja é martírica. Ela não será poupada mas na grande tribulação. A igreja é a igreja martírica. É aquele que será arrancada deste meio da grande tribulação. Porque quando Jesus voltar, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Não precisamos temer, porque o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não precisamos temer o futuro, porque Ele está lá no futuro. Ele diz: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Não precisamos temer a morte, porque Ele diz: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Não precisamos temer o hoje, porque Ele está conosco hoje. Não precisamos temer do amanhã, porque Ele estará conosco amanhã. Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E então, depois de todos esses sinais apontados por Jesus no seu Sermão do Monte, Ele vai descrever a sua segunda vinda. Então está escrito no verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo vai ser pessoal, vai ser visível, vai ser audível, vai ser repentina, vai ser inesperada, vai ser inescapável, vai ser gloriosa, vai ser vitoriosa. Ele virá com grande majestade e glória para sentar-se no trono, para julgar vivos e mortos, para julgar as nações, para lançar os que rejeitaram a sua graça no lago do fogo, mas para convidar os seus amados, por quem Ele morreu, que o receberam como Salvador e Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, com corpos glorificados, sem lágrima, sem dor,
sem sofrimento, sem nada contaminado. Nós reinaremos com Ele e desfrutaremos da companhia dEle e nos deleitaremos nele para sempre e sempre e sempre e sempre. O nosso grito de esperança e a nossa grande expectativa é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.